Você já entendeu a PEC da transição proposta por Lula e por que ela prejudica a sua vida? Você entendeu como que essa PEC descumpre a promessa de Lula feita em campanha de manter a responsabilidade fiscal e por que essa promessa era tão importante? Eu vou explicar para você. Lula busca aprovar uma emenda à Constituição que permita que ele fure o teto de gastos em 198 bilhões de reais por ano, violando regras básicas de responsabilidade fiscal sem correr o risco de impeachment. Para manipular a opinião pública de pessoas menos informadas, Lula afirmou que o teto de gastos impediria o investimento social. Contudo, isso é mais uma mentira de Lula. O teto é apenas uma limitação para que o governo não gaste mais do que ele arrecada. Toda pessoa que gerencia um orçamento familiar ou empresarial sabe o que acontece quando sistematicamente se gasta mais do que se recebe. O desastre virá, mais cedo ou mais tarde. A aprovação da PEC, permitindo um gasto irresponsável maior do que a receita, retira o risco de impeachment, mas não inventa o dinheiro necessário para os gastos. O problema, muito mais do que jurídico, é econômico. A questão é, de onde que virão os recursos? O modo de criar recursos que está nas mãos do presidente é o aumento da dívida do Brasil, da dívida pública. Contudo, essa solução não funciona quando as contas não comportam mais endividamento. O volume da dívida brasileira é hoje de cerca de 77% do PIB, de toda a riqueza produzida no país, o que é bastante alto em comparação com outros países emergentes. Por conta da PEC da transição de Lula, que promete um impacto de 800 bilhões mais juros ao longo de 4 anos, economistas têm projetado um crescimento significativo da dívida pública, de cerca de 10 a 20 pontos até o final do novo governo. O orçamento do governo é como o orçamento de uma família ou de uma empresa. Se a dívida ficar muito elevada, ou se houver um descontrole das contas públicas, aumenta a desconfiança dos credores de que o país não terá condições de honrar aquela sua dívida. Então, para conseguir rolar a sua dívida, contraindo novos empréstimos, o Brasil, o governo, vai precisar pagar juros cada vez maiores, o que aumenta o volume de recursos que precisam ser gastos com juros, em vez de serem investidos no social, na economia, na infraestrutura. Há um efeito bola de neve que pode resultar em calote da dívida. Países que deram calote, como a Argentina, a Rússia, a Grécia, sofreram consequências gravíssimas, desastrosas na sua economia, como a perda do poder de compra da moeda, o descontrole inflacionário, a desvalorização do câmbio, o desemprego e a diminuição do padrão de vida da população. O teto de gastos foi criado justamente num contexto de descontrole do aumento da dívida pública logo após o governo Dilma, para dar confiança de que o Brasil honraria sua dívida e que assim favoreceria a rolagem dessa dívida. O teto de gastos, então, dá sustentabilidade à dívida e tem previsão de durar 20 anos. A violação do teto de gastos, como quer o Lula, fora de circunstâncias extraordinárias, acaba destruindo a regra do teto e a confiança de que essa dívida seria honrada. Com isso, o governo só conseguirá rolar sua dívida, pagando novos empréstimos com uma taxa de juros maior. Esses juros altos trazem consequências muito graves para além do volume de dinheiro que vai ser gasto com juros e para além do risco de calote e suas consequências. Isso porque a taxa de juros paga pelo governo acaba balizando a taxa de juros de toda a economia. De fato, instituições financeiras só vão emprestar para pessoas como eu e como você se elas cobrarem de todos nós uma taxa de juros maior do que aquela que elas receberão ao emprestar para o governo. Porque o risco de emprestar ao governo é menor do que o risco de emprestar para nós. Assim, se os juros da dívida pública subirem, os juros que o governo paga subirem, também vão subir os juros que as instituições financeiras vão cobrar de nós todos, empreendedores, agricultores, industriais e consumidores. Isso acaba desacelerando toda a economia, porque ela depende em grande medida de financiamentos, de empréstimos, que quando são caros, são menos feitos. Além disso, uma alta taxa de juros desestimula o empreendedorismo, o investimento, a geração de riqueza. Muitas pessoas vão preferir comprar títulos públicos do governo, emprestar dinheiro para o governo que vai render altos juros, do que investir em empreendimentos econômicos que exigem tempo, energia e implicam riscos.
Assim, o descontrole fiscal que Lula quer implementar prejudica o crescimento do Brasil, a renda e o emprego. É por isso que a PEC da transição já foi apelidada de PEC do estouro, de PEC da gastança, de PEC do apocalipse ou da Argentina. Assim, é enganosa a narrativa de que o teto impediria o gasto social. A responsabilidade fiscal é uma condição necessária para a responsabilidade social. Além disso, recursos para investimentos sociais, que são bastante importantes, podem e devem ser obtidos mediante remanejamento e não aumento das despesas. Não se trata de gastar mais, mas de gastar melhor, reduzindo a ineficiência e reduzindo o desvio do dinheiro público, práticas que o governo do PT entende muito bem. Por isso tudo, a PEC da transição é algo que você precisa se preocupar. Ao tomar conhecimento dos planos de Lula, Henrique Meirelles, economista que apoiou inclusive a candidatura do Lula, desejou boa sorte aos investidores. Nós, brasileiros, precisaremos de mais do que boa sorte. Nós precisaremos de uma boa e firme atuação do Congresso para impedir a catástrofe moral e econômica que o governo do PT planeja impor aos brasileiros. Se você gostou dessa análise, se ela contribuiu para você entender um pouco melhor o que está acontecendo, leia o meu artigo dessa semana na Gazeta do Povo, em que eu explico tudo isso com muitos mais detalhes. E apoie também o jornalismo da Gazeta, que eu mesmo assino há anos. Como eu acabei de me tornar um colunista, a assinatura está com preço promocional para os meus seguidores. E se você também quer entender mais sobre corrupção e impunidade, assuntos que não saem do noticiário desde 2005 e que prometem continuar em alta no governo do PT, venha ser meu aluno, eu quero ter o privilégio de ser o seu professor no meu curso Entenda a Corrupção. Eu quero ser o seu professor, é só clicar no link que está na minha bio ou acessar deltandalagnol.com.br. Um grande abraço.